Olá, meu nome é Priscila Moura, eu sou maquiadora profissional e hoje eu vim contar para vocês o que eu achei do pó e da base da marca BioArt. Antes de tudo, só contar para vocês por que eu decidi fazer uma resenha desses produtos aqui, já que nós maquiadores, temos o costume de utilizar muitas marcas importadas, enfim, nós temos acesso a produtos muito bons. Não estou desmerecendo, tá, BioArt, muito pelo contrário, mas é uma marca um pouco menos conhecida, né, e ela tem uma proposta vegana, natural. Geralmente os maquiadores não têm esse tipo de produto como uma primeira opção para uso profissional e, na verdade, gente, eu até comprei ela, eu adquiri ela para uso pessoal, tá? E eu já vou explicar por quê, mas já adianto aqui que pode ser uma alternativa para peles que sejam mais sensíveis, né? Até mesmo no atendimento profissional, porque peles sensíveis não podem utilizar qualquer tipo de produto, né? Que pode dar problema. Eu posso fazer um outro vídeo depois falando um pouquinho mais sobre isso, mas a princípio, né, eu comprei para uso pessoal e para uso pessoal eu gostei muito, tá? Deixa eu explicar para vocês então o que aconteceu, gente. No finalzinho do ano passado, eu comecei a ter uma crise na minha pele, da pele ficar avermelhada, dar algumas bolinhas parecendo espinhas, e eu achei que fosse alergia de algum produto que eu tivesse usado, né? Mas eu não tava usando nada de diferente, eu tava usando as mesmas coisas que eu sempre tive costume de usar, que nunca me deram problema nenhum. Então eu achei estranho, né? Mas alergia é uma coisa que pode acontecer do dia pra noite, do nada. Então, eu achei melhor marcar uma dermatologista. Eu até demorei um pouco para fazer isso, primeiro porque era final de ano, né? Então, muitos profissionais não estavam tendo agenda, porque já estavam entrando de férias e tudo. E depois, porque eu tava realmente com essa cisma de que fosse uma alergia de alguma coisa, e eu fui tentando fazer teste, sabe? Tirando alguns produtos que eu tava usando, que eu tinha usado naquele dia que tinha dado a primeira reação, e mesmo assim a crise continuou. E aí eu vi que realmente era uma coisa séria, que eu devia dar atenção quando eu comecei a usar os meus produtos de skincare, né, de cuidados com a pele, que eu sempre tive o costume de usar e que nunca me deram problema nenhum. E simplesmente esses produtos não estavam mais dando certo para mim, estavam dando reação também. Eu falei, gente, tem alguma coisa estranha aqui com a minha pele acontecendo aqui. Eu tenho que descobrir o que é isso, porque pode ser alergia, né? Porque alergia pode englobar aí várias substâncias, várias coisas, mas isso não tá com cara de alergia. Eu vou olhar isso melhor, né? E aí eu consegui marcar uma médica. E aí eu descobri, gente, que eu tenho rosácea. E a rosácea é uma condição de pele em que a pele fica extremamente sensível, né? Qualquer coisa que você passa dá problema, a pele fica vermelha, ela fica, principalmente nessa região aqui do meio, né? Essa parte central, dá bolinhas, dá pústulas, né? Que são umas bolinhas maiores, parecidas com espinha, mas não é espinha, né? Coça o rosto, então é uma sensação muito incômoda. E eu sou maquiadora, poxa, como é que eu ia, né, pausar os meus cursos de automaquiagem, deixar de trabalhar com maquiagem, sendo que isso é o que me ajuda também a vender o meu trabalho, né? Não tem como eu desapegar 100% da maquiagem, né? E eu tava muito chateada com isso. Então eu fui atrás de um produto que pudesse, né, atender a minha expectativa do momento, que era poder usar maquiagem sem ter uma reação, alguma coisa mais grave, né? Então eu fiz o tratamento com a dermatologista, porém antes do tratamento eu já havia comprado essa base, então eu ainda estava em crise quando eu comecei a usar ela, tá? E foi bom eu ter testado antes para saber se realmente é uma base que pode, de fato, ser usada por pessoas que têm hipersensibilidade, né? Eu não vou dizer para vocês que dá para ser usada por todas as peles, porque eu ainda não fiz esse teste, tá? Em relação a dermatite, psoríase, enfim, outros tipos de problemas de pele, tá? Porém, no caso da rosácea, a minha é leve também, né? É um adendo, porque tem essa questão também, né? Essa diferença, às vezes, uma pele que tem uma rosácea um pouco mais
intensa pode não se dar bem, né? É uma coisa muito particular de cada pessoa, tem que testar mesmo para saber, tá? Se vai dar certo. Mas enfim, gente, resumindo, eu resolvi comprar, testei num dia que eu ia até mesmo fazer um atendimento e usei ela sozinha no meu rosto para que não tivesse interferência, né, de pó, de corretivo, enfim, de qualquer outro tipo de produto que eu estivesse usando. E assim, a minha pele ficou intacta. Ela não deu reação, não ficou avermelhada. No outro dia ela tava normal. Então, assim, porque o que estava acontecendo muito também comigo, né? Nessa época que eu tava tendo a crise mais forte da rosácea. Às vezes eu usava um produto e na hora ele não dava reação. E aí eu pensava assim, puxa, que bom, né? Esse produto aqui eu posso usar. E aí daqui a 24 horas ou até no outro dia, a pele começava a empipocar, ficar cheia de bolinhas, dar umas vermelhidões, né? Umas bolinhas mesmo de pústula. E aí eu via que realmente era aquele problema, né? Era aquele produto que estava causando problema, porque não estava usando mais nada, né, de diferente. Enfim, gente, e eu já havia trocado, tá, meus produtos de skincare, porque eu me preparei, né, antes de ir direto pra maquiagem, porque assim, gente, eu tava tão traumatizada com isso que aconteceu comigo, que eu decidi cortar todos os produtos que eu tava usando, todos, e fui atrás de uma solução pro meu problema, né? Então, antes de passar pela dermatologista e começar um tratamento, que é o que eu tô fazendo ainda, né, com ela, para controle mesmo dessa rosácea, eu comecei a utilizar produtos mais naturais para cuidar do meu rosto. Enfim, troquei tudo que eu tava usando de skincare, tá? De cremes, loções, loção de limpeza, tudo. E passei a ter cuidados 100% naturais com o meu rosto, que ajudou a dar uma controladinha, tá? Então, esses cuidados, eles foram essenciais também para poder manter a minha pele mais ok, assim, para poder testar essa base e ter certeza de que ela daria certo pra mim, tá? Porque, por exemplo, se eu estivesse usando um produto convencional, né, e depois a base por cima, porque a gente faz a pré-maquiagem antes de fazer a maquiagem, né? A gente limpa a pele, a gente passa um hidratante, às vezes o protetor solar, e tudo isso pode dar interferência na hora de testar o produto, né? Você não vai saber se o que tá te dando problema ali na pele é a base mesmo ou se são os outros produtos que você usou. Então, quando eu usei essa base pela primeira vez, eu já havia feito o teste aplicando somente o óleo de semente de uva, que é o que eu tenho mais usado no momento para hidratar a minha pele, tá? E ele não me deu problema algum, muito pelo contrário, foi o que me ajudou, assim, foi o que salvou a minha pele, tá mantendo ela super hidratada e bem cuidada. Mas enfim, né, queria só contar isso pra vocês, que eu usei ela por cima e não deu problema algum. E pra poder mostrar pra vocês, né, agora, como é que essa base fica na pele, eu vou aplicar ela aqui. Vocês vão poder conferir de pertinho outras características, né, porque a princípio eu só falei dessa questão do meu problema mesmo, de que foi algo que me ajudou, né, nesse primeiro momento, um produto que eu tô podendo utilizar sem ter maiores problemas, né, na minha pele, enquanto eu faço esse tratamento da rosácea. Porém, eu quero mostrar para vocês outras características desse produto, né, para você entender se realmente ele vai ser legal para você ou não. Então, como eu falei para vocês, é uma base que ela foi formulada com ingredientes naturais, né, a grande parte dos seus componentes são naturais, e ela vem assim nesse formatinho de pump, que você aperta e sai aqui, tá? Na primeira aplicação dela, ela demora um pouquinho para sair do potinho, tá? Então você tem que dar uma sacudidinha e apertar, que aí ela sai. Uma observação importante, gente, eu comprei a cor errada pra mim, tá? Porque no site eu fiquei um pouco em dúvida, eu acabei comprando a cor 3, porém eu acredito que a 2 ficaria bem melhor pra mim. Numa próxima oportunidade eu vou comprar o refil, tá? Porque ela tem refil, tem isso também, achei isso bem legal. Pelo fato de você poder comprar, né, depois repor o seu produto por um valor mais em conta, porque sai mais barato pelo fato de ser refil. E também é uma questão, assim, do meio ambiente mesmo, né, de preservação do meio ambiente, porque não fica acumulando tanta embalagem, né, tanto plástico, tanta coisa que é usada para
guardar esses produtos, né? Eu nem sei se é plástico, gente, eu acredito, enfim, não sei. Pula essa parte, porque isso eu não sei falar. Mas enfim, é mais sustentável, tá? Então, ó, vou aplicar aqui, vocês vão ver que ela vai ficar um pouquinho mais escura, porém, eu estou um pouquinho bronzeada também, porque eu fui pra praia, eu dei uma queimadinha no sol, nesse finalzinho de ano. Então, assim, enquanto a minha pele tá bronzeada ainda, tá ok. Mas, quando esse bronze começar a sair, eu acredito que ela vai ficar um pouquinho escura, tá? Só que tem um detalhe, tá, gente? Essa base, a Soraya Zonta, né, que foi a pessoa que fez o desenvolvimento dessa marca, ela explica que ela é uma base miomimética. O que quer dizer isso? Que é uma base que as propriedades dela, elas se adaptam à nossa pele e ela mimetiza, ou seja, ela imita a vida da nossa pele. E com isso ela se torna algo muito natural, né? Ela realmente imita a textura da nossa pele, enfim, fica com um acabamento bem natural e isso eu achei super bacana, inclusive na questão da cor, porque eu notei sim que na hora que eu passo ela fica um pouquinho mais escura, depois ela dá uma adaptadinha, mas ainda assim eu não acho que o tom dela seja o ideal pra mim, tá? Então fica aí essa observação para vocês prestarem atenção. Quando eu comprar, né, um tom mais claro, eu posso vir aqui mostrar pra vocês também, se vocês quiserem. Então, gente, olha, ela fica com um aspecto um pouquinho molhado na hora que você aplica, tá? Ela não é uma base, assim, muito sequinha na hora que passa, porém, depois que ela seca, demora um pouco, tá? Pra secar, normal. Se você aplicar ela e sentir a sua pele meio melecadinha por um tempo, mas depois que ela seca, ela fica ok, né? E eu achei isso interessante porque essa proposta mais natural, por ser uma base que eu já vi, né, que ela tem sido bem tolerada por peles mais sensíveis como a minha. A pele sensível geralmente ela também resseca muito fácil, né? Ela perde água muito fácil e ela precisa de algo que seja hidratante, né? Então eu senti isso, que ela dá uma matificadinha depois que ela seca, tá? Fica com uma textura ok, porém ela não fica aquele mate, tá? Aquele mate seco demais. Só que pra minha pele, que já é uma pele seca, eu não senti necessidade de selar. Eu achei que ela secou e ficou ok, tá? Mas, como minha pele já tá mais seca, ela ficou ok, assim, sabe? Ela não ficou oleosa, com aquele aspecto de oleosa. O brilho que a pele ficou é de uma pele hidratada, uma pele natural, que inclusive eu gostei muito desse aspecto dessa base. E ela fica assim, ó, aplicada no rosto todo. Vou chegar aqui um pouquinho mais pertinho, para vocês conseguirem ver melhor. Então, ó, cheguei o meu rosto aqui mais pertinho, para vocês conseguirem ver como que fica a aparência dela na pele. Lembrando que ela ainda tá secando, ela fica mais bonita depois de seca, tá? Na hora que você passa, assim, ela não tá com o efeito final dela. Tem que esperar um pouquinho e aí vocês vão conseguir ver. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês de novo. Uma coisa que eu queria pontuar pra vocês é que essa base, ela é bem suave, tá? A cobertura dela é muito leve. E eu não acho que dê pra criar camadas com ela. Eu já tentei fazer isso, mas pra mim, pelo menos, não funcionou. Porque ela é feita, gente, uma das matérias-primas, né, dessa base é a argila. E eu tenho a impressão de que na hora que você passa ela no rosto, ela não fica 100% uniforme, sabe? Eu acho que esse foi o único defeito, assim, que eu achei dessa base. E a questão da gama de cores também, que é pequena, né? Não é muito grande, mas o que acontece? Na hora que você aplica ela, você tem que saber o jeito certo de aplicar. Então, o pincel que eu achei que deu mais certo para poder aplicar essa base foi esse daqui, que ele é um pincel parecido com o Kabuki, né? Mas ele é mais arredondadinho. Eu achei que com esse pincel ficou muito bom, então eu venho passando. Eu acredito que com língua de gato também deve ficar bom, tá?
porque são pincéis que você já pode ir aplicando e esfumando, né, e deixando ali o produto no lugar. Eu tentei passar a esponjinha depois por cima para poder uniformizar, né, como eu costumo fazer com todas as minhas bases e produtos, e não deu certo. Eu senti que na hora que a esponja vai, ela tira um pouco do produto, entendeu? Então tem esse pequeno probleminha aí que eu achei que pode ser um problema e talvez eu não usaria, por exemplo, na maquiagem profissional por esse motivo, tá? Por ser uma base que não segura muito bem assim na pele na hora que a gente aplica, tá? Mas para uso pessoal, para automaquiagem, eu acho que ela serviu muito bem, ela ficou boa na minha pele, né? Eu achei que cobriu bem, o aspecto dela é natural. Então, assim, tem essa questão da textura, né, que me desagradou um pouco, porém, é uma base que ela fica bonita na pele. Depois de secar, ela fica bonita, ela fica com um aspecto viçoso, né? Então, de modo geral, eu gostei bastante dela, tá? Comparando, né, com outras bases de uso profissional que eu tenho, que eu costumo usar, é claro que ela não ficou, né, a mesma coisa, mas por se tratar, né, de um produto que deu certo para minha pele no momento que ela estava irritada, no momento que a rosácea estava atacada e que eu não estava podendo usar nada, eu achei que foi uma boa opção, tá? E como ela é levinha, que é outra observação que eu queria fazer, como ela é levinha, eu acho que não dá assim, não é um problema tão grande essa questão de não estar totalmente uniforme na pele, entendeu? Porque a cobertura dela é tão suave, mas tão suave, que isso não fica assim totalmente perceptível, né? Você consegue perceber ali na hora que você aplica que não tá muito uniforme, mas depois que seca, eu acho que fica tranquilo, tá? Você só não pode ficar passando a mão, enfim, até na hora de aplicar pó, se você quiser aplicar, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Pra poder não tirar o produto que tá embaixo na hora de aplicar. Então, o melhor nesse caso, para selar essa base, seria usar uma esponjinha mesmo, não um pincel, tá? Porque o pincel, ele deixa mais marca na pele e a esponja não. Então, fica a dica aí pra vocês. Já em relação ao pó, né, que eu vou falar aqui pra vocês agora, o que eu achei, gente? Ele é um pó, ele é feito com tapioca. Tô passando um corretivinho aqui só porque eu vou selar essa região aqui e eu quero passar um corretivo antes para dar uma cobertura um pouquinho melhor, até para vocês verem como que o pó se comporta por cima do corretivo, né? E não só com a base. Então, ó, é mais uma camada de produto que eu tô fazendo aqui, né? Então, ó, passei, espalhei. Então, o pó vem assim, nessa embalagem bem fofinha. Ele tem uma esponjinha. Eu não gostei muito dessa esponja, eu acho difícil aplicar com ela. Então, acho que o ideal é realmente rosquear aqui, abrir o pó, tá? Que ele vem assim, até mesmo porque ele tem refil pra você trocar aqui depois, algo que é muito bacana, né? Como eu já tinha falado. E pegar o pincel aqui, a esponjinha no caso, né? E aplicar com a esponja. Então, ó, eu vou usar essa esponjinha aqui de dedo, que eu adoro, principalmente pra selar aqui embaixo do olho. E o que acontece, gente? Novamente, a cor não deu muito certo pra mim, tá? Mas essa aqui era uma das mais claras, eu fiquei com medo de pegar uma clara demais e não dar certo pra mim. Só que eu achei que ela ficou muito amarelada, tá? Então não é um tom que eu usaria assim, sabe? Então assim, eu tenho usado às vezes, né, por essa questão de ser um produto que se adaptou, o pó, assim como a base, se adaptou à minha pele, não deu reação nenhuma, tá? Só que eu não curti muito a cor dele. Eu achei que realmente a cor ficou a desejar. E quero testar depois o pó um pouquinho mais claro, pra ver se vai dar certo. Mas em relação à textura dele, eu gostei, tá? Porém, com a esponjinha, com o pincel, eu achei que não ficou muito boa a aplicação. Às vezes eu uso um pincel parecendo com língua de gato, só que de cerda natural, sabe? Pra aplicar pó, porque eu gosto do efeito que fica. Porém, com esse produto aqui especificamente, eu achei que não deu muito certo, não. Eu achei que, sabe, não selou direito, o acabamento não ficou legal. Com a esponjinha
ficou bem melhor, tá? Então, vocês podem ver que essa região aqui ficou mais amareladinha, né? E como eu falei pra vocês, eu não tô sentindo necessidade de selar o meu rosto todo com esse produto. Então, eu tenho usado ele só na parte de baixo mesmo, aqui dos olhos. Eu vou dar um zoom aqui de novo pra vocês conseguirem ver bem a textura do pó na minha pele. Então, ó, é um pó bem fininho, não achei que ele fica grosso, sabe? Não deixa a pele com aspecto de reboco, que eu também odeio esse efeito. Mas, vocês podem perceber que tá levemente mais amarelado que a minha pele. Então, quem tem um subtom de pele mais quente, fica legal, sabe? Ou até uma pele mais morena, pode usar que não vai ficar ruim, não. Agora, pra quem tem a pele mais clara que a minha, eu já acho que dá um destaque, assim, que vai destoar muito, sabe? Do seu subtom de pele. Então, seria preferível testar, usar um tom mais claro que esse daqui, tá? Ó, gente, eu decidi vir aqui pra um lugar onde tem luz ambiente, né, luz do sol, do dia, para poder mostrar para vocês, porque na luz do LED dá um pouquinho de diferença, tá? O LED reflete muito, que é a luz que eu tava gravando para vocês agora mesmo, ela reflete muito e dá um pouco mais de brilho na pele do que o real, tá? Então aqui vocês conseguem ver exatamente como ficou com a pele também já seca. Essa base já secou aqui na minha pele. Porém, mesmo seca, ela transfere um pouquinho. Então, é uma observação que eu queria deixar pra vocês, tá? Que não dá pra ficar passando a mão no rosto quando você tá usando ela. Porém, percebam como que ela fica bonita, né? Ela deixa a pele iluminada, deixa a pele hidratada, com aspecto natural, né? Eu também passei um pouquinho de blush aqui. E lembrando que eu selei apenas a parte de baixo dos olhos. Agora, eu vou selar o restante do meu rosto pra vocês verem como que fica a base e o pó junto. Eu vou usar aquela mesma esponjinha que eu usei aquela hora, porque, como eu falei pra vocês, eu acho que o acabamento fica melhor do que usando o aplicador próprio deles, tá? Só que vocês vão perceber que minha pele vai ficar meio amarelada por conta da cor. Não sei se aqui vai dar pra ver muito bem, mas é porque, assim, o meu olho é afiado, né, gente? Pra colorimetria, porque eu trabalho muito com isso. Então, eu consigo perceber muito bem quando uma pele tá mais amarelada do que o normal. E eu achei que ficou, sabe? Principalmente na foto, na hora que tira uma foto, dá pra ver. Mas como falei pra vocês, talvez, né, um tom mais claro não fique tão amarelo assim. Eu teria que testar pra poder contar, tá? Mas, ó, o acabamento dela na pele em si é bonito. Fica bonito, sabe? Ó, selou bem. Nessa parte aqui, principalmente da testa, né, que é onde fica refletindo mais e que a gente não gosta tanto de dar brilho, eu acho que dá uma controlada boa nesse brilho que a própria base tem. Apesar de que eu usaria ela sem selar, como falei pra vocês, né? Eu tenho gostado de usar ela sem selar. Mas, ó, fica ok, tá? Numa pele talvez um pouco mais oleosa, seja necessário usar sempre o pó por cima, porque realmente vocês não vão gostar dessa sensação molhada que fica, tá? Do produto. Já numa pele mais seca, ressecada, sem problemas não usar o pó, porque vai ficar o ideal, assim, na medida que ela secar, vai ser o suficiente pra deixar a pele com um aspecto bonito. Gente, eu tô aqui nessa posição meio estranha, mas é porque eu tô segurando o celular de cima, perto da luz do teto, pra vocês conseguirem enxergar melhor, porque é a melhor luz que eu tenho aqui na minha casa agora, tá? Eu preferi fazer sem a iluminação artificial pra vocês verem de uma forma mais real, assim, como que tá? Eu achei que durou bem até, né? A base não saiu completamente, mas aqui embaixo dos olhos eu acho que poderia ter segurado um pouquinho mais, e aí a culpa é do pó, né? Porque eu selei com corretivo por cima da base, então significa que o pó não segurou tão bem assim. Como eu falei pra vocês, eu já testei essa base sozinha, sem o uso do pó, e eu achei que o resultado dela na minha pele, que é seca, ficou melhor. Mas se a sua pele é extremamente seca, eu acho que vale, aliás, extremamente oleosa,
eu acho que vale a pena sim comprar o pó, mesmo que não seja o da BioArt, né? Um pó que você se adaptou, que não deu problema pra sua pele, pra selar, tá? Por cima, pra poder segurar um pouquinho mais essa base. Mas assim, pra automaquiagem eu acho que tá ok, sabe? A questão do efeito dela na pele, da durabilidade, de como ela se comporta mesmo, né? Pelo fato de não dar hipersensibilidade, pelo menos na minha pele não deu. Como eu falei, não quer dizer que vai dar certo pra todo mundo, né? Tem que testar mesmo pra saber. Mas, né, eu testei um dia que minha pele tava bem crítica e ela ficou tranquila, né? Então eu acho que vale a pena testar. Quem tá tendo problema aí pra encontrar cosméticos que dê certo, né, com a sua pele, eu acho que vale a pena testar, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Me conta aqui o que vocês acharam, se vocês querem que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. E também, se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, podem perguntar aqui, tá? Beijo e até mais!